Quando pensamos em grandes impérios da história, nossa mente não se volta para Portugal. Mas a verdade é que Portugal criou o primeiro império global e várias vezes o sucesso dessa criação é atribuído a uma dinastia ou mesmo a um evento. E esse evento, sendo a aquisição portuguesa de 1383, mas muita gente conhece como a Revolução de Avis, como estudado nas escolas brasileiras, que foi quando Portugal assegurou de vez sua independência em relação a Castela. Mas antes, vamos falar um pouco de contexto. No ano de 1249, Portugal dominou Algarves e acabou sua parte de terra conquista. Em 1297, após uma breve guerra com Castela, estabeleceu as fronteiras atuais de Portugal com o Tratado de Alcanízes. Eventualmente, Fernando I viria a ser rei de Portugal e ele iria disputar com o Henrique II de Castela pelo trono de Castela, do que viria a ser chamado de Guerras Fernandinas. Após o fim da Terceira Guerra, o Tratado de Salvaterra-Magos é assinado entre Portugal e Castela em 1382, e uma das suas cláusulas inclui casamento entre a filha de Fernando, Beatriz de Portugal, e o filho de Henrique II, que viria a ser o rei de Castela, João I. O único problema é que Beatriz era a herdeira do trono português, pois Fernando I não havia nenhum filho homem legítimo, e o casamento entre os dois ia acabar por uma união dinástica entre os dois reinos, onde Portugal acabaria provavelmente por ser anexado por Castela. Para evitar isso, vários nobres e a burguesia tentou apoiar a ascensão de ou João, filho de Inês de Castro e irmão bastardo de Fernando I, ou outro João, o grão-mestre de Avis. Caso você seja perdido nessa situação inteira como muitos Joãos, não se preocupe, é confuso mesmo. Para simplificar, vou me referir a João de Castela como o rei de Castela ou João de Castela, João, filho de Inês de Castro como João Duque de Valência ou apenas Duque de Valência, e por último, João Mestre de Avis como João de Avis ou como Grão-Mestre de Avis, como ele é chamado normalmente por livros de história. Com a morte de Fernando I em 1383, a sua esposa Leonor foi declarada regente para João de Castela e Beatriz. Porém, a falta de adesão da classe burguesa na regência fez com que os mesmos se revoltassem contra a regência a favor do Duque de Valência. O mesmo estava preso em Castela justamente caso isso acontecesse, então a burguesia e parte da nobreza contacta João de Avis para liderar a resistência, enquanto seu meio-irmão João de Valência não era liberto. A primeira ação da resistência a Leonor foi matar um dos seus aliados e amantes, o Conde de Andeiro, que também se chamava João, no Passo Real. Um pajem confuso com a situação acha que é o grão-mestre de Avis, o João sendo morto, e avisa ao povo de Lisboa que vai para o Passo Real protestar. Ao chegar lá e descobrir que o mesmo estava vivo, eles mudam o tom do protesto e começam a advocar por um casamento entre o mestre de Avis e Leonor. A mesma recusa e os resistentes fogem para Santarém. O povo de Lisboa aclama João de Avis defensor perpétuo do reino, em nome do Duque de Valência, enquanto esse ainda não pode assumir o trono. Além disso, um dos líderes militares, Nuno Álvares, consegue tomar o castelo de São Jorge em Lisboa, que era na época a residência do rei e rainha de Portugal. Nuno Alves continua tomando vários territórios para o rei com a ajuda de 1.200 homens voluntários e vence a batalha quase impossível dos atoleiros. E após isso ele ataca a Vila Viçosa, onde ele é quase pego por uma armadilha que acaba matando seu irmão em seu lugar. Os castelhanos, enquanto isso, se retiram para os arredores de Lisboa e começam o cerco da cidade. O cerco dura por muito tempo e a cidade só não se rende por fome graças aos suprimentos trazidos por Rui Pereira, após ele quebrar o bloqueio, que era feito pela Marinha Castelhana. Apesar dele pegar com sua vida e grande parte da sua frota na Batalha do Tejo, a batalha foi uma vitória para Portugal e Lisboa conseguiu sobreviver ao cerco. O mestre de Avis, preso em Lisboa enquanto isso, tenta pedir ajuda para seus aliados ingleses, onde o regente, outro João, o João Gigante, que tinha pretensões ao trono de Castela, aceita enviar tropas. A situação de enviar tropas vai acabar por campanhas conjuntas de Portugal e Inglaterra para ajudar João Gigante a tomar o trono de Castela mais à frente. Nuno Alves e João de Aviso se comunicam pelo cerco através de fogueiras e sinais de fumaças. E após vários ataques de Nuno Alves e a peste negra atacar os acampamentos castelhanos, João de Castela finalmente é forçado a recuar e quebrar o cerco no final de 1384. No ano de 1385 começou ruim para os portugueses, com a maioria de seus ataques sendo repelidos, até que a situação virou com a chegada de 600 ingleses, entre eles os temidos arqueiros de arcos longos. Também em 1385 são chamadas as Cortes de Coimbra para determinar quem seria o rei. Nelas, três partidos se formaram:
A nobreza, com o partido legitimista, apoiava o João de Castela. A nobreza baixa e parte do clero formavam o partido legitimista nacionalista, que apoiava o Duque de Valência ou seu irmão Dom Dinis. E por último, o partido nacionalista, formado por burgueses, outras partes da nobreza baixa e partes do baixo clero. Uma carta do Papa alegando a ilegitimidade do Duque de Valência e do irmão fez com que o Partido Legitimista Nacionalista abandonasse eles e, junto com o Partido Nacionalista, derrotasse o Partido Legitimista durante as cortes. Confuso. Muito, eu sei, mas o que importa saber disso tudo é que João de Avis consegue derrotar ambos os rivais reivindicadores ao trono e ser coroado de Dom João I, e assim se inicia a dinastia de Avis. João de Castela, porém, não desiste e continua a tentar aclamar o trono. Na Batalha de Trancoso, no final de 1385, ele é expulso de Portugal, porém. Não satisfeito com as derrotas, o rei de Castela constrói um exército de 32 mil homens, com a ajuda de cavaleiros pesados franceses, que eram veteranos da Guerra dos 100 Anos que acontecia. A força pretendia derrotar os portugueses e seus aliados ingleses. Eles invadem pelo norte em Quelorico da Beira, depois Coimbra e por último Leira, avançando diretamente a Lisboa. Os exércitos luso-ingleses, após várias discussões, decidem resistir ao exército de Castela com uma força pequena composta por 6.500 homens, e que vai ser conhecido como a Batalha de Aljubarrota, onde o uso combinado de tropas com armas de longo alcance, como arqueiros longos e lançadores de dardos, com o posicionamento entre rios do exército português e o tamanho do exército castelhano, causou o aniquilamento do mesmo, e Castela quase perdeu 5 mil homens e foi forçada a bater em retirada. As percas de Portugal, no entanto, foram quase mínimas. Após isso, os castelhanos foram derrotados na Batalha de Valverde, onde perderam mais 10 mil homens e nunca mais tentaram qualquer ataque aos portugueses pelo resto da guerra. Em 1386, Vila Real, Pavões, Chaves, Bragança e Almeida se rendem, oficialmente acabando as hostilidades. A guerra, porém, só oficialmente acaba em 1411, com o Tratado de Ailon. Nesse tratado, Castela aceita a independência portuguesa, com a última reivindicadora do trono, Beatriz de Portugal, desistindo por falta de apoio e pela morte dos seus apoiadores ou do seu marido e outros reivindicadores do trono português. O reinado de Dom João I, mestre Avis, foi bem sucedido após disso. Ele virou um conquistador e seus filhos figuras-chave para a expansão e criação do Império Português, entre eles o famoso Henrique Navegador, que apesar de não ter se tornado rei, se tornou figura-chave para as grandes navegações que serão debatidas nos próximos episódios. João de Castela não teve nenhum filho com Beatriz, então a sua pretensão do trono acaba com sua morte em 1390. Ele passou o resto da vida lutando contra João de Gante pelo trono castelhano. João, Duque de Valência, por mais que algum tempo a pretensão do trono dele continuou, e ele fez ataques pequenos, mas nunca conseguiu apoio para realmente invadir Portugal. Dom Dinis é aclamado rei de Portugal após a morte de João de Castela por uma facção de nobres que apoiavam ele e João de Castela, mas que estavam instalados em Castela por causa do fim da guerra e da derrota de João de Castela. Ele tenta continuar a guerra com alguns ataques, mas em 1403 ele também morre e sua pretensão ao trono acaba. Bom, espero que tenham gostado do episódio piloto. Isso aqui é só uma ideia. Eu pretendo fazer as edições muito melhores, com mais tempo. Só é um piloto para ver como essa série vai ser recebida. A ideia é tratar da história de Portugal durante o Império, então do seu apogeu, em 1415, com a conquista de Ceuta, até a sua queda, com a Guerra Holandesa e a União Ibérica, mas talvez a gente possa levar a série mais adiante. No próximo episódio a gente vai entrar mais em detalhes no reinado de Dom João I e na sua expansão no Marrocos e o começo oficial pelos historiadores do Império Português.